Há 8 anos atrás, quando eu tive o meu primeiro filho, lógico, como a maioria das mulheres, eu sonhava muito com a amamentação, né? Sabia, logicamente, da importância dos nutrientes todos que o leite materno tem, então idealizei, sonhei com o momento de amamentar. Os 15 primeiros dias que ele foi para casa foram torturantes, porque ele chorava muito. E eu, mãe de primeira viagem, não estava entendendo muito bem o que aquilo significava. Eu só estava muito cansada, com muito sono e muito exausta. Indo ao pediatra, ele disse, olha, ele está ganhando peso aqui, não está perdendo, está tudo bem, o seu leite sustenta, vamos continuar com uma amamentação normal. Na primeira consulta, e depois voltei na segunda semana e disse, olha, ele não sai do peito, eu não consigo, né? E já tinha esse conceito de amamentação livre, então eu não sabia mais o que fazer, porque o meu filho ficava literalmente o dia inteiro no peito, eu sonhava com a amamentação, quando alguém de fora sugeria a fórmula, eu já gerava uma trava, porque eu achava aquilo muito inapropriado, e o próprio pediatra dizia que não precisa entrar com fórmula, porque o leite materno sustenta, ele não está perdendo peso, está tudo sob controle. Bom, uns 16 dias depois que ele nasceu, eu fui na minha consulta na ginecologista, que já me acompanhava antes dele, e aí ela me viu o meu estado e falou, você não está bem, né? Eu contei para ela o que estava acontecendo, e ela falou, olha, a amamentação, lógico que é algo necessário, lógico que é algo idealizado, mas ela tem que ser prazerosa, né? E você não está bem. E esse bebê provavelmente está com fome, porque ele está chorando, é a forma dele se comunicar. Eu não sou médica, tá? Então eu estou aqui para dar a minha opinião de psicóloga, de mulher e de mãe. A gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro desse contexto que eu estava vivendo, eu percebo que muitas mulheres vivem exatamente coisas muito semelhantes. Nesse dia, a minha ginecologista falou para mim, olha, compra essa fórmula, né? Quando eu tive o meu primeiro filho, eu dei, ele passou a dormir melhor, ele se sentiu mais saciado, o seu filho não vai receber nutrientes inadequados por conta disso, não vai se desenvolver com pouca qualidade, você não vai ser menos mãe, enfim, ela me deu um acolhimento que eu precisava naquele momento. Naquele mesmo dia, eu corri para a farmácia com meu marido, naquele mesmo dia, saindo do consultório, compramos a fórmula que ela orientou e dei para o meu filho. Ele dormiu 4 horas seguidas, naquele dia. Eu chorei muito, primeiro de culpa, porque eu pensei, ele estava com fome esse tempo todo. Ele estava chorando porque estava com fome. E eu muito cansada. Então, durante muito tempo, eu chorei de culpa, pensando, eu fiz ele passar fome por 15 dias. E depois eu fui também me acolhendo e dizendo para mim mesma que eu não tinha como saber. Afinal, os médicos, os pediatras diziam para mim que estava tudo adequado. E eu vejo esse repertório se repetindo com muitas mulheres. As mulheres ficam lá com os filhos chorando, com esse negócio de amamentação, de livre demanda, o que é maravilhoso, quando o bebê fica saciado. Agora vamos pensar assim, o bebê também precisa dormir, ele precisa desligar, ele precisa relaxar. Várias podas neurais estão sendo feitas nesse serzinho pequenininho. O desenvolvimento cerebral, corporal, fisiológico de uma criança é muito acelerado, né? É diferente de um adulto que muitas coisas se estagnam. Então, o soninho, o descanso também é muito necessário para o bebê e para a mãe. Agora vamos pensar, se o bebê fica o tempo todo no peito, mamando, de hora em hora, sem tirar, né, um cochilinho, sem dormir de forma adequada, será que isso vai fazer bem para ele também? Veja, como eu falei, eu não sou médica, mas eu estou trazendo algo para você pensar junto comigo. Querendo ou não, esse estudo, né, esse conceito de mamada livre, livre demanda da mamada, ele é um conceito novo também. Agora, a gente não sabe até que ponto o bebê ficar acordado sem um sono adequado pode trazer futuramente também questões, pode trazer alguns prejuízos. Eu não sei. Eu não sei se há estudos sobre isso, se estão fazendo estudos sobre isso, mas eu trouxe aqui um questionamento para a gente pensar juntas. Vamos parar para pensar? De que adianta eu ficar aqui com esse bebê o dia inteiro no peito, sendo que eu não descanso? E o pior de tudo, o meu bebê não descansa. O meu bebê, ele não deixa o sistema nervoso central relaxar de forma adequada para que ele possa desenvolver também de forma adequada.
Então a gente tem que começar a questionar algumas coisas que são dadas pela sociedade pra gente como algo certo, convicto. Eli, você está falando para não amamentar? Não! Tanto que o meu primeiro filho, eu entrei com a fórmula, 16 dias de nascido, e ele continuou no peito até 1 ano e 8 meses de vida. Ele ficou no peito, mas também ficou na fórmula. Porque ele precisava daquele leite para se sentir saciado. Por algum motivo, o meu leite não saciava. Os pediatras falam, alguns, que é mito esse negócio de que o leite não sustenta, todo leite sustenta. Até que ponto isso é real? Né? Nós, mulheres, sabemos às vezes que aquele bebê não está se sentindo saciado. Vamos pensar em termos de análise do comportamento. Se o teu bebê mama no peito e não dorme, não relaxa, não apaga, aí você dá um complemento para ele. Ele dorme, ele apaga, ele relaxa. Qual é o leite que está sustentando ele mais? Você concorda? Sustentando no sentido de deixar ele saciado. Então, será que todo leite sustenta mesmo de forma equivalente? Então, vamos parar com essa resistência boba, porque muitas vezes a gente submete o nosso bebê e se submete a sofrimentos psicológicos terríveis por conta de crenças sociais. Ah, vai dar fórmula para o teu filho, sendo que você tem leite no peito? Vou porque não está rolando, porque ele não está se sentindo 100% satisfeito aqui, porque eu também não estou conseguindo descansar e o pior, ele não está apagando, ele não está descansando, ele precisa sim de horinhas de sono, pelo menos 2 horinhas seguidas, 3 horinhas seguidas e depois de um tempo 4, 5 horinhas seguidas de sono. Eu não estou aqui para falar que você não precisa amamentar, eu estou aqui para falar que você não precisa sofrer com a amamentação, que você não vai ser menos mãe e que o seu filho não vai ter um desenvolvimento cognitivo prejudicado se ele não for amamentado pelo leite materno, exclusivamente pelo leite materno. Então eu estou aqui porque eu acho crueldade, esse aprisionamento cognitivo que muitas mulheres têm, porque a gente não tem uma cartilha quando a gente tem o primeiro filho. Por mais conhecimento intelectual que tenhamos, na hora do maternar ali na vida real, a gente fica com dúvida, a gente fica frágil. E esses conceitos equivocados nos aprisionam e nos impedem de maternar com qualidade. Então fica aqui a minha experiência para você, fica aqui a minha dica, né? Se permita refletir sobre alguns conceitos que são dados como certo. Será que vale mesmo a pena o teu filho ficar o dia inteiro grudado no teu peito, sendo que ele não consegue relaxar? Ele não consegue desligar o sistema nervoso central dele um pouquinho para descansar e nem você. Será que vale a pena todo esse sofrimento só para você corresponder a uma expectativa da sociedade, a uma expectativa da tua sogra, do teu sogro, da tua cunhada? Pensa nisso. Pensa com carinho. Maternar é muito mais do que dar um peito, do que parto normal ou parto cesárea. Maternar é um contexto de ações e que você vai vivenciar isso no dia a dia. Fica tranquila, tá bom? Pensa sobre isso. Um beijo, tá?